radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, aposta feita pela internet, acerta 6 dezenas e fatura pouco mais de 53 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta terça-feira. Ribeirão Bonito anuncia novo processo seletivo de nível superior. Saeb realiza hoje pregão para aquisição de combustíveis. Hemocentro em anexo ao Hospital Municipal atende de hoje a sábado. Cursos do IMESB classificados entre os melhores da região. Título de eleitor disponível em aplicativo para celular. Pix e QR Code é o tema do editorial. Os resultados dos principais jogos de futebol realizados no fim de semana prolongado. Depois de perder para Matonense por 1-0, Inter de Bebedouro volta a campo hoje para enfrentar a Francana. Pelo Paulista Sub-20 da primeira e da segunda divisões, terceira rodada, Inter de Bebedouro enfrenta hoje a Ferroviária de Araraquara. Terça-feira, 3 de novembro, Primavera Brasileira, lua cheia. Este é o dia de número 308 de 2020, aqui Ali Notícias, edição número 4.990, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Yane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região.
Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta terça-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 25 minutos. Temperatura máxima de 29 graus. Umidade relativa no ar, 69%. Para amanhã, quarta-feira, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 31 graus e mínima de 17. Comemoram-se hoje, 3 de novembro, o Dia do Cabeleireiro, Dia Nacional do Quilo e o Dia da Independência do Panamá, em 1903, cuja capital é Panamá. Hoje, 3 de novembro, é o dia de São Martinho de Porres, o primeiro santo mulato da América Latina. Nasceu em Lima, no Peru, no dia 9 de dezembro de 1517. Garoto pobre, teve os seus estudos custeados e se formou em farmácia para atuação em ambulatório. Entrou para um convento dominicano aos 15 anos. Lá, depois de exercer as piores tarefas, foi reconhecido e alçado a uma posição de destaque. São Martinho de Porres, o patrono da justiça social, guardava ervas e remédios caseiros para ajudar os pobres. Morreu em 3 de dezembro de 1639 e foi canonizado pelo Papa João XXIII em 1962. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo. A imprensa fazendo a memória da informação. Os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 3 de novembro de 1957, o satélite Sputnik 2 foi lançado com a cachorra Laika a bordo, o primeiro ser vivo a viajar no espaço. Em 3 de novembro de 1968, a novela Beto Rockefeller estreou na TV Tupi e revolucionou o gênero. A nova linguagem deixava de lado a interpretação excessivamente dramática. No dia 3 de novembro de 1999, o estudante de medicina Matheus da Costa Meira matou 2 pessoas ao disparar com uma submetralhadora contra as pessoas que assistiam ao filme Clube da Luta, no Morumbi Shopping, em São Paulo. E em 3 de novembro de 2004, o candidato republicano George W. Bush foi reeleito presidente dos Estados Unidos. George Bush venceu o candidato democrata John Kerry com uma diferença de 3,5 milhões de votos e 274 colégios eleitorais, tornando-se o 43º presidente dos Estados Unidos. Aqui Ali, radiotv.com. Uma aposta feita pela internet acertou sozinha as 6 dezenas do concurso 2.314 da Mega Sena, sorteadas sábado em São Paulo. O apostador receberá pouco mais de 53 milhões de reais. As dezenas sorteadas na Mega Sena 06, 07, 28, 42, 45 e 49. Outra vez 06, 07, 28, 42, 45 e 49. A quina teve 105 apostas ganhadoras, cada uma receberá 41 mil reais. A quadra teve 7.551 apostas vencedoras,
cada uma levará R$810. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2313 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado quarta-feira, mas às 8 da noite. O próximo concurso tem prêmio estimado em R$22 milhões. Boa sorte! Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo, muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra a um vale-compras de R$300. A Tudo Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tudo Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjunto de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839, Centro Bebedouro. Telefone 33427272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Thaisa Montagner. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carol. Bom dia, internautas. Carol, nesse fim de semana e feriado, a concessionária de rodovias TEB realizou 71 atendimentos aos usuários. Infelizmente, um registro de 2 acidentes. O primeiro acidente ocorreu na sexta-feira, dia 30/10, por volta das 11h19, na SP-351, rodovia Comendador Pedro Montelhoni, em quilômetro 155 mais 500 metros, sentido oeste, no município de Bebedouro. Envolveu nesse acidente um General Motors, um Corsa, e um caminhão Volkswagen 26280. Segundo informações obtidas no local, ambos os veículos trafegavam no quilômetro citado. Quando o caminhão foi efetuar uma ultrapassagem do Corsa, o mesmo veio tentar adentrar para a alça de acesso no trevo existente na entrada de Bebedouro e colidiu na traseira do lado esquerdo do Corsa. Com isso, o Corsa rodou na pista, vindo colidir com a mureta, aquela New Jersey, e parando sobre a faixa de rolamento no lado esquerdo. Ambos os motoristas nada sofreram, graças a Deus, e assinaram um termo de recusa de atendimento médico. O segundo acidente ocorreu no dia 31/10, no sábado, por volta das 19h57, na SP-351, rodovia Comendador Pedro Montelhoni, no quilômetro 206, mais 100 metros, sentido leste, no município de Catambuco. Envolveu-se nesse acidente uma moto Honda CG 150. Segundo informações obtidas no local, o veículo trafegava no quilômetro citado, quando, por motivos ignorados, perdeu o controle da moto, chocando-se contra a placa de sinalização e em seguida veio sofrer um tombamento. A equipe médica da TEB foi acionada, foi até o local, o motociclista já tinha sido retirado pelo SAMU e levado para o Hospital Padre Robino em estado grave. Esses foram os últimos atendimentos, Carol. Bom, Thaisa, quem precisar do auxílio da TEB nesta terça-feira é só acionar o 0800. Isso mesmo, basta ligar o 0800 055 1167, repetindo, 0800 055 1167. Nossos serviços são 24 horas, gratuitos a todos os usuários. Muito obrigada pelas informações, um bom dia para você e até a próxima. Obrigada, um ótimo dia para você, para todos os ouvintes, fiquem com Deus, até mais. A informação na sua manhã. Na volta do intervalo, as principais notícias nacionais nesta terça-feira.
Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raul Furquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 981009787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Confira agora as principais notícias nacionais nesta terça-feira. O velório de Tom Veiga, intérprete do Louro José, será hoje no Rio, em cerimônia restrita à família. O enterro vai ocorrer amanhã em São Paulo. Veiga foi encontrado morto em casa na Barra da Tijuca, no Rio, no domingo. Laudo do Instituto Médico Legal aponta que o ator e humorista teve um acidente vascular cerebral, AVC, hemorrágico, provocado por um aneurisma. Líderes de partidos da Câmara e do Senado se reúnem para tentar chegar a um acordo sobre a votação da desoneração da folha de pagamentos de setores da economia. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, afirmou que pretende colocar o tema em discussão na sessão de amanhã. Ao sancionar a medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho e do salário durante a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que previa a prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamentos de empresas. Mas a palavra final caberá aos parlamentares. Deputados e senadores podem derrubar o veto e restabelecer o texto enviado à sanção. Escolas municipais, estaduais e particulares podem retomar as aulas regulares presenciais do ensino médio na cidade de São Paulo a partir desta terça-feira. O retorno às aulas é optativo. A retomada foi autorizada pela Prefeitura em outubro. Devido à pandemia de Covid-19, as aulas regulares presenciais estavam suspensas desde março na capital paulista. O país registrou 168 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 160.272 óbitos. São 5.553.378 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. O Banco Central dá início à primeira etapa das operações do PIX, o novo sistema de pagamentos eletrônicos no Brasil.
nesta primeira fase, que funcionará como teste da nova modalidade. Somente clientes selecionados pelos bancos terão acesso a todas as funcionalidades. Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. A Prefeitura de Ribeirão Bonito, cidade próxima a Araraquara, anuncia o processo seletivo para admissão de fonoaudiólogo por tempo determinado. Exigência: curso superior completo, bacharelado em fonoaudiologia, com registro no Conselho Regional. Jornada de 30 horas semanais e vencimento de R$ 3.280 mensais. Atribuições do fonoaudiólogo definidas pela Prefeitura de Ribeirão Bonito: identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregar técnicas próprias de avaliação e fazer treinamento fonético, auditivo e de dicção para possibilitar o aperfeiçoamento e ou reabilitação da fala e da deglutição, dentre outras atividades que constam detalhadas no edital. Inscrições de hoje ao dia 12 de novembro, gratuitas exclusivamente via internet por meio do site da RBO, Assessoria Pública e Projetos Municipais. Classificação em etapa única por meio de prova, com questões de língua portuguesa, de matemática e de conhecimentos específicos, prevista para ser o dia 22 de novembro. O processo seletivo da Prefeitura de Ribeirão Bonito será válido por 6 meses e poderá ser prorrogado por igual período, conforme descrito no edital de abertura disponibilizado para consulta em pciconcursos.com.br. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal 332. Telefone 3344-7277. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Na volta do intervalo, Saeb realiza hoje pregão para aquisição de combustíveis. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região.
Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Pregão presencial está marcado para as 10 da manhã desta terça-feira, dia 3 de novembro, na sede do SAEB, para aquisição de gasolina, etanol, diesel comum e diesel S10, fornecidos por empresa especializada para atender a demanda de veículos da autarquia. Os editais e os anexos dessa licitação estão disponíveis em www.saebambiental.com.br. Informações pelo telefone 17 3344 5407 ou e-mail licitação@saebambiental.com.br e ou fabiana@saebambiental.com.br. Para garantir o estoque de bolsas, o Hemocentro de Bebedouro, em anexo ao Hospital Municipal, atende ao público de terça-feira a sábado, das 7 da manhã ao meio-dia, além de realizar coletas noturnas em datas pré-estabelecidas. Para que o Hemocentro consiga atender a população com tranquilidade, é necessário coletar 350 bolsas por mês, o que nem sempre é possível. Cada bolsa pode ajudar até 4 pacientes. O doador tem de apresentar um documento oficial com foto, ter idade mínima de 16 e máxima de 60 anos, pesar mais de 52 quilos e estar bem de saúde. O Hemocentro também realiza o cadastramento de interessados em fazer doação de medula óssea. Informações no 17 3342 8817, das 7 da manhã às 6 da tarde. Aqui e ali, radiotv.com. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, obtém avaliação positiva em 2 cursos de graduação segundo o ENAD, Exame Nacional de Desempenho do Estudante, divulgado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Os cursos de arquitetura e urbanismo e de engenharia agronômica, coordenados pelos professores doutores Maria Cristina Pinheiros Machado Sanches e João Emanuel Ribeiro Guimarães, conquistam a nota 3. De acordo com o desempenho do chamado competente específico, arquitetura e urbanismo alcança o melhor resultado, 61,1, dentre todos os cursos da região. Já a engenharia agronômica tem as maiores médias regionais para os 3 componentes avaliados:
Resultado geral 51,7, formação geral 42 e componente específico 55, acima inclusive da média nacional, o segundo curso da região depois da Unesp Jaboticabal. O INEP avalia o rendimento dos concluintes de cursos de graduação do país em relação aos conteúdos programáticos. As avaliações do ENAD, realizadas a cada 3 anos, são obrigatórias para os alunos selecionados e indispensáveis para a emissão do histórico escolar. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Na Tudo Belo, muitas atrações e variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Na Tudo Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjunto de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade, à disposição na Coronel João Manuel 839, Centro Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o tema Pix e QR Code. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a bicicleta está inserida no Código Nacional de Trânsito? Ela é considerada um veículo de propulsão humana, dotado de 2 rodas. Além de ser muito agradável dar um passeio no final de semana, a bicicleta está sendo cada vez mais utilizada por pessoas que cansaram do estresse do trânsito ou de estar em ônibus superlotados. Tá esperando o quê para sair pedalando? Ah, não se esqueça de usar os equipamentos de proteção, como capacete, luvas e faixas sinalizadoras noturnas. É importante verificar também as regras e procurar sempre utilizar as ciclovias. É muito mais seguro. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Fudim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Justiça Eleitoral disponibiliza em todo o Brasil o aplicativo e-Título, uma versão virtual do título de eleitor que é acessada por aplicativo. O app está disponível de forma gratuita no Google Play e no App Store. Nele é possível encontrar informações sobre a situação cadastral, a zona eleitoral e a sessão em que vota,
possibilita ainda a emissão das certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais. Segunda via, quem está em situação irregular por ter perdido o título de eleitor pode utilizar o documento na forma digital por meio do aplicativo e-Título. Os cartórios dão atendimento presencial apenas em último caso e ainda com agendamento. Aqui e Ali Notícias, editorial. Pix e QR Code. A pandemia do novo coronavírus acelera a adesão de novas formas de como acertar as contas. Se por um lado os brasileiros têm usado o dinheiro físico com menos frequência ao dar espaço para os pagamentos por aproximação, por outro, a sociedade se familiariza com o QR Code e com as carteiras digitais, que permitem transações financeiras com praticidade, agilidade e segurança. Com a chegada do Pix, o mercado financeiro passará por mudanças significativas, já que o sistema vai permitir que pagadores e recebedores movimentem o seu dinheiro online para toda e qualquer entidade, empresa e pessoa física cadastrada em até 10 segundos, 24 horas por dia, os 7 dias da semana e com baixo custo. Esse sistema de pagamento exigirá apenas dados como telefone, e-mail, CPF ou CNPJ do destinatário ou a leitura de QR Code por smartphone. Como os novos métodos de pagamentos dependem apenas de dispositivo móvel, a inclusão financeira será o próximo efeito da Covid-19. Tendo em vista que o pagamento por QR Code não exige smartphones caros, a tendência é que ocorra grande inserção do público de baixa renda nas operações, uma vez que o número de fintechs que vão oferecer esse tipo de pagamento a custo muito inferior será enorme. Por isso, a mobilidade nas cidades precisa acompanhar as tendências do mercado para poder evoluir. Oferecer novos meios de pagamento em ônibus e em outras opções de transporte é de fundamental importância. Atualmente, usuários de coletivos urbanos perdem muito tempo em filas para compra ou recarga de bilhetes. Com a disseminação do pagamento por QR Code, os trabalhadores teriam mais facilidade no dia a dia. Vale observar que o Brasil conta com 45 milhões de pessoas que não mexem na conta bancária há mais de 6 meses, ou que optaram por não trabalharem com banco, mas que movimentam cerca de 800 bilhões de reais anualmente, segundo o IBGE. Elas serão as grandes beneficiadas dos métodos de pagamento que desburocratizam trâmites bancários e rompem barreiras. O Brasil precisa realmente dessas mudanças para poder progredir. O caminho ainda é longo, mas é dado o primeiro passo. É isso. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os resultados dos principais jogos de futebol realizados no fim de semana prolongado. Depois de perder para Matonense por 1-0, Inter de Bebedouro volta a campo hoje para enfrentar a Francana. Pelo Paulista Sub-20 da primeira e da segunda divisões, terceira rodada, a Inter de Bebedouro enfrenta hoje a Ferroviária de Araraquara. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade.
O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Yane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 19ª rodada. O Botafogo do Rio empatou com o Ceará 2-2. O Corinthians venceu o Inter de Porto Alegre 1-0. Fortaleza perdeu para o Fluminense do Rio 1-0. Coritiba venceu o Atlético Goianiense 1-0. Santos venceu o Bahia 3-1. Flamengo do Rio perdeu para o São Paulo 4-1. Sport Recife venceu o Atlético Paranaense 1-0. Goiás e Vasco da Gama empataram em 1-1. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro 3-0. E o Grêmio de Porto Alegre venceu o RB Bragantino 2-1. Brasileiro da Série B, 19ª rodada. Vitória da Bahia e Brasil de Pelotas empataram em 0-0. Cruzeiro bateu o Paraná Clube por 2-0. Oeste foi goleado pelo Sampaio Correia do Maranhão 3-0. Confiança de Sergipe perdeu para a Chapecoense de Santa Catarina 2-0. Avaí bateu o América de Minas por 1-0. Operário de Ponta Grossa e Botafogo de Ribeirão empataram em 0-0. CSA de Alagoas venceu o Náutico do Recife 3-1. Cuiabá goleou o CRB de Alagoas 3-0. Juventude de Caxias do Sul venceu o Guarani de Campinas por 1-0. A Ponte Preta de Campinas venceu o Figueirense de Santa Catarina por 2-1. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência.
Campeonato Paulista da Série A3, semifinais, jogos de ida. O Veloclube Rio Clarense empatou com o Noroeste de Bauru 0-0 e o Comercial de Ribeirão foi derrotado pelo Esporte Clube São Bernardo 3-1. Portanto, no encerramento da rodada de ida das semifinais do Paulista da Série A3, o São Bernardo, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, conseguiu importante virada, venceu o Comercial por 3-1 e encaminha o acesso à Série A2. O Esporte Clube São Bernardo pode perder por até um gol de diferença no duelo de volta, que será às 3 da tarde de sábado, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Trunfo do Comercial por 2 gols levará aos pênaltis. O outro finalista sairá do confronto entre Noroeste e Veloclube, que na tarde de sábado ficaram no empate sem gols no Benitão, em Rio Claro. A segunda partida acontecerá no próximo sábado, às 5:30 da tarde, no estádio Alfredão, em Bauru. Outra igualdade forçará as penalidades máximas. No Campeonato Paulista da Série A3, os 16 times participantes jogaram entre si em turno único na primeira fase. Após 15 rodadas, os 8 primeiros avançaram às quartas de final, etapa na qual Capivariano, Nacional, Linense e Batatais foram eliminados, enquanto Grêmio, Osasco e Paulista foram rebaixados para a Segundona Paulista de 2021. Noroeste, Veloclube, Comercial e Esporte Clube São Bernardo seguem vivos na luta por 2 acessos ao Paulista da A2 de 2021. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Agora o placar do Campeonato Sub-23 da segunda divisão, primeira fase, primeiro turno, quinta rodada. América de Rio Preto perdeu para o Bandeirante de Birigui por 3-1. Tanabi e Andradina empataram em 1-1. Inter de Bebedouro perdeu para Matonense por 1-0. Amparo bateu o Flamengo de Guarulhos por 1-0. Mantiqueira de Guaratinguetá venceu o Suzano 2-1. Mauaense e Barcelona Esportiva empataram em 2-2. Oswaldo Cruz bateu o Ascisense por 2-0. Posse de Assis goleou o Tupã por 6-1. Grêmio São Carlense e 15 de Jaú empataram em 1-1. União Agrícola Barbarense e Rio Branco de Americana empataram em 0-0. Guarulhos venceu o Itapirense por 1-0. Jabaquara perdeu para o Mauá Futebol por 1-0. Itararé perdeu para o Independente de Limeira por 3-2. União Mogi foi goleado pelo São José por 4-0. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, a Copa Sul-Americana, segunda fase. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado
com as novas tecnologias. Profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Copa Sul-Americana, segunda fase, hoje às 7h15 da noite, Bolívar da Bolívia versus Audax Italiano do Chile, Liverpool do Uruguai versus Sport Huancayo do Peru. Às 9h30 da noite, o Desportes Tolima da Colômbia enfrenta a União La Calera do Chile. Amanhã, às 7h15 da noite, tem Defensa e Justiça da Argentina e Esportivo Luquenho do Paraguai. O Huachipato do Chile versus Fênix do Uruguai, River Plate do Uruguai versus Atlético Nacional da Colômbia e São Paulo versus Lanús da Argentina. Às 9h30 da noite, o Caracas da Venezuela enfrenta o Vasco da Gama. Deportivo Cali da Colômbia enfrenta o Milionários da Colômbia e o Peñarol do Uruguai enfrenta o Vélez Sarsfields da Argentina. Na quinta-feira, às 7h15 da noite, tem Emelec do Equador versus União da Argentina, Estudiantes de Mérida, Venezuela versus o Coquimbo Unido do Chile. Às 9h30 da noite de quinta-feira, Atlético Tucumã versus Independente da Argentina, Bahia versus Melgar do Peru, Júnior da Colômbia versus Plaza Colônia do Uruguai e Universidade Católica do Chile enfrenta o Sol de América do Paraguai. Copa do Brasil, oitavas de final, segunda rodada, hoje às 7 da noite, Cuiabá e Botafogo do Rio, às 9h30 da noite, Inter de Porto Alegre e Atlético Goianiense, amanhã às 7 da noite, Ceará e Santos, às 9h30 da noite, Flamengo do Rio e Atlético Paranaense e América de Minas e Corinthians. Na quinta-feira, às 7 da noite, Palmeiras e RB Bragantino. Às 9h30 da noite, Juventude de Caxias do Sul e Grêmio de Porto Alegre. Pela segunda rodada das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo empatou com o Fortaleza por 2-2 em confronto realizado no dia 25 de outubro. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Agora a Copa Paulista, primeira fase, primeira rodada. Amanhã às 3 da tarde, o Rio Preto enfrenta o Grêmio Novo Horizontino. Tem também Audax e Inter de Limeira, Primavera de Indaiatuba e 15 de Piracicaba, Portuguesa Santista e Ponte Preta de Campinas, Juventus da Capital e São Bernardo, Nacional da Capital e Água Santa de Diadema, Guarani de Campinas e Portuguesa de Desportos. Amanhã às 5 da tarde, o Comercial de Ribeirão enfrenta a Ferroviária de Araraquara e o Velo Clube Rio Clarense enfrenta o Atibaia. Na quinta-feira, às 5 horas da tarde, tem Marília e Botafogo de Ribeirão. A primeira fase será em turno e retorno dentro das chaves. Os 3 primeiros de cada grupo e o melhor colocado no geral avançam às oitavas de final. Todas as etapas eliminatórias, inclusive a final, serão em jogos de ida e volta. O campeão escolhe entre a Copa do Brasil ou a Série D do ano que vem, com o vice-campeão ficando com a vaga restante. Aqui e ali, notícias esportes.
Agora o campeonato Sub-23 da segunda divisão, primeira fase, primeiro turno, sexta rodada. Hoje às 3 da tarde, América de Rio Preto e Araçatuba, Tanabi e Bandeirante de Birigui, Inter de Bebedouro e Francana, Mauaense e SKA Brasil. Amanhã, às 3 da tarde, Mantiqueira de Guaratinguetá e Atlético Mogi, Vossen de Assis e Grêmio Prudente, Grêmio São Carlense e Matonense, Itararé e Elo Esporte de Capão Bonito, União Agrícola Barbarense e Independente de Limeira, Guarulhos e Brasílias de Águas de Lindóia, Amparo e Itapirense, União Mogi e Suzano, Jabaquara de Santos e Barcelona Esportivo. Às 4 da tarde de amanhã, o Oswaldo Cruz enfrenta o Tupã. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Paulista Sub-20 da primeira e da segunda divisões, terceira rodada, hoje às 3 da tarde, pelo Grupo 1, Inter de Bebedouro e Ferroviária de Araraquara, Comercial de Ribeirão e Linense, único jogo da rodada a ser realizado no dia 9, pelo Grupo 2, Elo Esporte de Capão Bonito e Vossen de Assis, 15 de Piracicaba e Guarani de Campinas, pelo Grupo 3, Nacional da Capital e Flamengo de Guarulhos, São Bernardo e Palmeiras, Grupo 4, Osasco, Audax e Oeste, Juventus da Capital e São Paulo, pelo Grupo 5, São José e União Mogi, Taubaté e Corinthians, e pelo Grupo 6, Água Santa de Diadema e Portuguesa Santista, Portuguesa de Desportos e Santos. Os times da primeira e da segunda divisão estão reunidos em um único campeonato. Na primeira fase, as 24 equipes formam 6 grupos de 4, que jogam em turno e retorno. Avançam os 2 melhores de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados gerais. Aqui e ali Notícias Esportes. Conversar rapidamente com a jornalista Carol Irra, editora responsável por todos os produtos e serviços oferecidos pela Irra Comunicação. Carol, a versão física impressa da Aqui e Ali do mês de novembro já está no forno. Sim, estamos liberando hoje para gráfica, né, para impressão, a edição de novembro da revista Aqui e Ali, que na próxima semana já estará nas ruas de Bebedouro e região, sempre antes aí do dia 10, né, de cada mês. A revista trará 2 capas super especiais, viu, Eduardo? Uma a respeito da importância do apoio a projetos sociais que incentivam a cultura, a arte. Eu estou falando da Companhia de Dança Desiderata, mantida pelo Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, o ICDH. É uma das capas da edição de novembro. E na outra capa, a importância da força do empreendedorismo e do trabalho em família, com as empresárias, filhas e mãe, né, à frente da Amazing Fashion, Valquíria Medeiros Ferreira, Ana Beatriz e Camila. Aliás, já há vários meses a Irra Comunicação tem editado a revista, pelo menos na maioria das edições, com 2 capas, o que tem realmente conquistado a aceitação do público, né, Carol? Com certeza, Eduardo. O pessoal tem gostado bastante deste novo formato da Aqui e Ali, que oportuniza 2 empresas, a 2 profissionais diferentes divulgarem o seu trabalho de forma bastante notória, não só em Bebedouro, mas também aqui na microrregião, Monte Azul, Taiúva, Taquaral e também através das redes sociais. No decorrer da semana, a gente fala de outros destaques daqui e ali, combinado? Com certeza, são muitos detalhes. Daqui a pouquinho a edição já estará disponível para sua leitura no site revistaquiali.com.br e também na edição impressa. E o Aqui e Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui e Ali Notícias.
as informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.